A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler uma palavra que encontra nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de João, no capítulo 12 e versículo 46. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. E, se for possível, fale para outros também deste canal de pregação. Vamos então à leitura da palavra. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Meus irmãos, estas palavras tão preciosas foram pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo. Eu queria conversar um pouquinho agora sobre a luz. Nós vemos que quando Deus começa a fazer a sua operação poderosa nos dias criativos da terra, então a terra estava cheia de trevas, era sem trevas e vazia, o que diz a palavra. Mas quando Deus começa as eras criativas, o que é que nós ouvimos? Haja luz e houve luz. Meus irmãos, depois nós vemos que ele dividiu as trevas e luz. As trevas passaram a ser noite e a luz passou a ser o dia. Aí eu quero comentar um pouquinho, aqui podemos assim, seria a luz física ou luz cósmica, eu não sei nem explicar direitinho, mas era trevas. E ele decretou que houvesse luz. Meus irmãos, a palavra de Deus em João, nesse mesmo evangelho que eu estou lendo, ela começa dizendo que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então apresenta que o Verbo era Deus. Então, não é dois deuses. Nós estamos vendo assim, aqui, um estudo mais ou menos sobre a Trindade. Nós vemos depois no mesmo versículo 14 desse Evangelho, capítulo 1, que o Verbo se fez carne, então o Verbo era Jesus. Mas nós notamos maravilhosamente, nos versículos do Evangelho de João, nos versículos logo a seguir, que ele começa dizendo, a palavra começa agora, é João falando dele. Ele era a luz, a verdadeira luz. E ainda diz, e a luz veio e resplandeceu, os homens não entenderam, não compreenderam. Essa é uma coisa gloriosa. Então, aqui está começando, através do Evangelho, mostrando como surgiu o início desta luz. A luz poderosa que é Jesus. Eu quero comparar agora um problema ainda entre a luz espiritual, a luz poderosa que é Jesus, e as trevas agora espirituais também. Em Romanos diz a palavra que por um homem entrou o pecado no mundo. Isso encontra-se em Romanos capítulo 5, versículo 12. Até então podemos dizer que neste mundo que vivemos, eu não quero entrar, o pecado que foi começado lá no céu, não. Mas na terra, o homem que o Senhor fez sem pecado. Soprou nele o fôlego de vida, e a palavra diz que foi tudo muito bom. E Deus também criou um jardim, plantou um jardim que foi chamado o Jardim do Éden, que nós conhecemos, falamos que seria o paraíso. E o homem estava no paraíso. E Deus visitava o homem no paraíso. Quanto tempo foi, não sabemos, era uma bênção. Então, não existia o pecado, não tinha entrado no mundo, mas dá a entender que já existia o pecado, só não tinha entrado no mundo, no nosso mundo, na natureza do mundo. Então, pelo homem, entrou o pecado no mundo, meus irmãos. Coisa tenebrosa quando nós vemos a desobediência do homem com respeito à palavra de Deus. Mas agora, nesta palavra tão poderosa, o Senhor diz, eu sou a luz que vim ao mundo.
Eu sou a luz que entrei no mundo. Pecado é trevas. E entrou por quem? Pelo primeiro Adão. Nós conhecemos à luz das Escrituras que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão é terreno. O segundo Adão é espiritual. Então, o primeiro Adão trouxe o pecado para o mundo, entrou por ele. Mas o segundo Adão, o Senhor Jesus, ele é a luz, é a verdadeira luz. Não é uma luz que recebe luz do outro para brilhar. Ele é a luz, ele é luz própria, a luz verdadeira. É a luz, ele que tem a luz. E a luz significa, Deus, no sentido espiritual, santidade, poder contra o pecado. E eu vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Que coisa poderosa, irmão. Essa luz que é Jesus, ele veio ao mundo para quê? Anunciar. Ele pregou, ele falou. Para que todo aquele que crê nele tem que crer. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, crendo, a palavra nos diz que não permanece nas trevas. Que coisa. Eu quero fazer agora uma comparação. Deus, o Pai, pelo seu poder, diz, haja luz, e houve luz. E agora na terra está a luz. O Filho de Deus, que é Deus também. E ele começou anunciando, os discípulos anunciando, mas com uma finalidade poderosa. Para aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. As trevas que entrou no mundo, no homem, na natureza humana, através de Adão. E nessa palavra nós vemos agora que tem período limitado, agora está limitada. Porque aonde Jesus entra, o pecado sai. Ele tem todo o poder. Ele é o perdoador dos pecados. Ele é o purificador. Ele é o santificador. Ele é a luz. É aquele que, para que essa luz permanecesse em nós, entrasse em nós agora. Com ato de desobediência, Adão permitiu que o pecado entrasse no mundo. Mas com ato de obediência da palavra de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que ele renunciou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se da sua glória. E ele permitiu ser crucificado. Que coisa gloriosa. Não foi o poder do Império Romano, nem o poder daquelas sacerdotes que negaram, não. Mas é o seu próprio poder. Ele permitiu. Ele tinha que ir na cruz. E nós vemos uma coisa gloriosa, meus irmãos. Parecia que estava tudo acabado. É tanto que houve trevas físicas na terra. Mas a luz estava ali no Calvário. Ele veio para que essa luz permanecesse, para que entrasse no coração de você agora, meu irmão, que está ouvindo a palavra, essa luz poderosa. E a própria palavra que ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo. Qual a finalidade que ele veio ao mundo? Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todo aquele que crê em Jesus não permaneça no pecado. O pecado é treva. Entrou o pecado no mundo, as trevas através de Adão. E a descendência de Adão, que somos nós, todos ficaram contaminados desse pecado terrível. Mas Jesus, a luz, aleluia, assim como Deus diz, haja luz, e as trevas se separam, ele veio para que raiasse a luz espiritual, a luz da vida no homem, expulsando o pecado e trazendo a libertação. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você está na luz, você está com Jesus, você tem a luz, ele é a luz. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Que coisa gloriosa, poderosa. Permaneça na luz, permaneça com o Senhor Jesus Cristo, continua servindo ele, porque está uma esperança. E quem crê nele não permanece nas trevas. O que é que nós vamos entender? Creu nele, houve a libertação. Este homem não vai vivendo mais uma vida de pecado, embora o pecado está no mundo, mas ele está na luz. A luz entrou no seu coração. Meu irmão, minha irmã, você é abençoado por Deus, porque a luz entrou na tua vida. Permaneça na luz. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu és a luz do mundo, essa luz continua resplandecendo, acesa, e resplandecendo na vida de homens que crê e se transformam pelo teu poder e saem das trevas do pecado.
Pai eterno, continua nos abençoando. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.